Programação é uma área que paga muito acima da média do brasileiro, mas você sabe me dizer por que a galera dessa área e da área da tecnologia em geral ganha tão bem? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se você já gostou do tema, deixa um like e vem comigo. A primeira coisa que eu pensei quando eu fui escrever esse roteiro foi, ok, vamos falar então do porquê que as pessoas na área da programação e da tecnologia ganham tão bem. Mas se essas pessoas ganham bem, e os chefes, né? E os donos das empresas? E aí eu fui olhar a lista da Forbes, que é uma lista das pessoas mais ricas do mundo. E eu sinceramente levei um susto, porque das 10 pessoas mais ricas do mundo, 7 delas são donas, né? Tem negócios que são empresas de tecnologia. E quando a gente fala de empresas de tecnologia, a gente pode ligar essas empresas diretamente com a programação, porque a programação em muitas vezes, né, é a base para essas empresas. Se você quer construir uma empresa de tecnologia, mais cedo ou mais tarde você vai precisar de alguém que saiba, né, codar, que saiba escrever códigos para criar esse negócio tecnológico. Mas eu quero falar nesse vídeo aqui que saber codar, saber desenvolver, criar programas, não é exatamente o único motivo pelo qual os salários na programação são tão altos. Então vamos que eu vou dar mais alguns motivos do porquê os salários são assim tão bons. E se você não acredita, se você não sabe a média de salários, a gente tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição falando quanto ganha um júnior, um pleno, um sênior, um estagiário. Vai lá conferir também. Um dos primeiros motivos que justifica os salários acima da média na área da programação é que essa área ela exige um conhecimento específico e um conhecimento muito profundo da programação e das tecnologias em volta da programação. A verdade é que todo mundo que está nessa área pode estudar anos numa faculdade, depois ir para o mercado de trabalho e trabalhar por anos e mesmo assim ainda vai ter muita coisa para estudar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós estamos aprendendo, evoluindo no mercado ou estudando, as tecnologias também estão evoluindo. E a verdade é que é praticamente impossível a gente ficar no mesmo nível das tecnologias. As tecnologias estão evoluindo muito rápido e não dá humanamente para aprender tudo ao mesmo tempo. Além disso, é importante dizer que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e competitivo. E com isso, os desafios e os problemas em si são cada vez mais complexos. Para você ter uma ideia, em 2013, 26% dos brasileiros tinham um aparelho celular. Em 2018, 5 anos depois, esse número já é 42% da população. É um aumento muito grande. E o que isso impacta na nossa vida, na nossa discussão aqui? Com mais aparelhos celulares, a gente também pode imaginar, e a gente viu isso acontecendo, que o número de pessoas conectadas aumentou muito. Com esse bando de gente conectada ao mesmo tempo, os negócios precisam ser mais robustos para conseguir atender essa demanda de gente procurando passagens aéreas ao mesmo tempo, fazendo compras. É tudo a demanda está muito alta, o volume de tráfego de dados é muito grande. E isso é só um exemplo, né, de como os negócios estão se tornando mais complexos. E por causa dessa complexidade, a gente também, as pessoas da área da programação, estão tendo que estudar cada vez mais para conseguir resolver problemas que antes eram problemas que só o Google, só empresas muito grandes tinham. Para mim, o programador ou a programadora é a pessoa que tem um conhecimento profundo e específico e sabe como aplicar esse conhecimento no dia a dia para resolver problemas no software ou problemas de software. Um outro motivo pelo qual os programadores e as programadoras ganham acima da média é que essas pessoas sabem transformar esse conhecimento específico em avanços reais para a empresa, né? Eu já falei aqui no canal que saber programar é só o começo e é o mínimo, na verdade.
saber o que fazer com esse conhecimento, isso sim vale muito para as empresas, né? Com esse nosso conhecimento, a gente consegue ganhar uma competição no mercado entre empresas do mesmo ramo. A gente pode fazer com que a empresa poupe dinheiro ou aumente os lucros. E querendo ou não, as outras pessoas das outras áreas, elas podem ter ideias, mas elas não sabem muito bem como aplicar essas ideias. E a gente da área da programação tem esse poder de olhar para a empresa e ver como a empresa pode evoluir, como a gente pode ajudar a empresa com esse nosso conhecimento tecnológico. Então, um programador ou uma programadora é uma pessoa que usa esse conhecimento específico para aumentar o lucro das empresas e impactar as pessoas e o mundo de uma forma em geral. Eu ainda vou falar sobre isso aqui no canal, mas a verdade é que na maioria das empresas de tecnologia, os programadores são, na verdade, engenheiros. No Brasil, falar que uma pessoa é uma engenheira, né, um engenheiro, é um pouco complicado, porque precisa ter um certificado, etc. e tal. Tem um número de faculdades que você precisa ter feito para ser considerado um engenheiro. Só que fora do Brasil, é muito mais comum você ver uma vaga de engenheiro de software do que de programador ou de desenvolvedor de software. O termo engenharia de software é muito mais popular e é muito mais simples, digamos, do que no Brasil. E um dos fatores, né, pelos quais a gente é, na verdade, um engenheiro ou uma engenheira, é porque a gente precisa olhar para os projetos, olhar para as mudanças que a gente precisa fazer e a gente precisa medir no tempo ou medir o esforço que é para fazer essa mudança. Como a gente tem esse conhecimento muito específico e as pessoas lá do mundo real, as pessoas que estão pedindo essas mudanças de software para a gente, não tem muito domínio do que é desenvolver software, os programadores, são os responsáveis por tentar dar um certo feedback, tentar deixar as pessoas alinhadas de quando ou quão difícil é realizar uma tarefa. Ou seja, as pessoas estão lá ansiosas, porque eu quero meu novo botão no sistema que vai fazer tal coisa, etc e tal. Mas elas não sabem quanto tempo vai demorar para colocar esse simples botão que faz tudo. Então, os programadores são sim uma chave importante nesse processo, porque no fim das contas são eles que dão os prazos, né? É um pouco polêmico falar isso de prazo, porque eu acho que é uma coisa meio irrelevante na área, mas sim, muitas empresas vivem em função desses prazos e no fim das contas, quem dá os prazos é o time de tecnologia. São os programadores, são os líderes ali técnicos. E isso é uma responsabilidade muito alta, né? Porque a partir desses prazos, a partir dessas medições, né, de essa tarefa é muito fácil, essa tarefa é muito difícil, a empresa vai guiando, né, a sua evolução. Se a empresa precisa lançar algo rápido, talvez ela não vai pedir para o programador resolver aquela tarefa difícil que ele falou que era difícil. Ela vai começar com as coisas fáceis. Então, querendo ou não, a equipe de tecnologia, a equipe de programação está guiando, de novo, essa evolução da empresa, baseado nos prazos, estimativas e tudo mais. Então, o programador ou programadora é a pessoa que prevê e mede o esforço de uma mudança no software antes dela acontecer. E isso interfere diretamente no andamento de um projeto ou de uma empresa. Para conseguir atender essas expectativas do mercado e das pessoas, nós da área da programação precisamos estudar muito. E é bem difícil para as empresas encontrarem profissionais que tenham esses 3 pontos que eu citei aqui, que é ter um domínio, um conhecimento profundo bastante para resolver os problemas da empresa, saber usar esse conhecimento específico para ver oportunidades de negócio e impactar a empresa, empurrando ela para frente, e saber gerenciar o seu tempo e medir até as tarefas de uma forma assertiva.
Mas eu quero saber de você, se você concorda com esses pontos, se você concorda que as pessoas na área da programação ganham bem ou não. Se você não sabe esses valores, você pode assistir esse vídeo aqui, que é onde eu falo quanto eu já ganhei com programação e os salários em 2019. E a gente se vê semana que vem no próximo vídeo do canal. Tchau!